Pessoal, agora a gente então libera a live, o pessoal começa a ir entrando, né? Eu vou dar um minuto aqui mais ou menos, que é o tempo de todo mundo ir conectando e eu já puxo aqui a apresentação, tá bom? Só vou colocar no mute. Só para avisar a todos aí, o pessoal está entrando aqui, vamos aguardar mais um minuto, esperar todo mundo se conectar. E o número de pessoas entrando vai crescendo segunda a segunda aqui, então eu vou esperar um pouco mais. A gente está com o pessoal mais ou menos até pouco tempo atrás, uns 140 inscritos no total. A gente já passou da metade disso aqui conectado e o pessoal está conectando ainda. Mais uns minutinhos e a gente já começa. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Live Sul Brasil. Hoje aqui para falar um pouco sobre tudo que vem acontecendo nos últimos dias no Brasil, com alguns executivos, né? A alta liderança compartilha decisões e ações dos primeiros 20 dias do lockdown, né? Então, tudo isso pegou muitos de nós aqui de surpresa e é importante saber um pouco sobre a alta liderança, como isso vem impactando suas empresas, decisões que foram tomadas, ações, né? Eu estou aqui com o Pedro Freitas, que é sócio da XP Investimentos. Estou com o Wesley Figueira, que é sócio da VBR Brasil, auditoria. Com o Sérgio Carvalho, que é CFO da Copobras. E o Alexandre Silveira, CEO aqui da Sul Brasil. Boa tarde, pessoal.
Obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade. E queria, antes aí de começar as perguntas, né, a cada um que eu for passando, né, a possibilidade de ir se apresentando, falando um pouco dos seus negócios, né? E o primeiro grande desafio que a gente tem aqui é falar um pouco sobre como foi para cada um de vocês aqui as ações tomadas dentro da empresa em relação a imediato, né? O que acontece agora, o que cada um de nós precisou desenvolver dentro do seu próprio negócio de imediato. Quero dirigir essa pergunta primeiramente para o Wesley e te ouvir um pouco, Wesley, em relação a como foi dentro da VBR, né? E você fale também um pouco da sua empresa e de você mesmo aí para que todo mundo te conheça. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Wesley Montechiari Figueira. Eu tenho 55 anos, eu sou auditor CVM há mais tempo do que eu gostaria. Nós somos representantes da Praxity International, que é a sexta maior empresa de auditoria e consultoria do ranking mundial aí, do International Audit Bulletin. E a gente tem aí uma quantidade de escritórios, 3 escritórios próprios, um escritório associado, aproximadamente 167 pessoas até o início da crise. E, na verdade, nós vivemos um momento meio especial, porque a gente vinha aí numa posição de fechar os balanços. Afinal de contas, 30/4 tem que estar tudo publicado, tem que estar tudo informado, os conselhos, e tudo de uma forma muito prática, com deadline muito claro. Esse deadline foi recentemente jogado mais para frente pela CVM. Havia aquele problema de que o deadline está fixado na lei das SAs, então não era uma das coisas mais fáceis para regular, mas foi regulado. Então deu um pouco de respiro às empresas aí, até porque a diferença de tempo entre transcorrido de fechar um balanço e auditar, quando está todo mundo dentro de uma sala e todo mundo tendo acesso a documentos, é uma coisa diferente do que você fazer isso de uma forma remota, até porque a auditoria de uma forma remota é possível, mas ela é mais complicada. Nós tivemos um impacto relativamente pequeno por causa disso, por causa desses contratos ongoing, mas como a gente é uma caixa de ressonância, a gente está aí vendo um mercado enorme, muitos clientes, tanto nas áreas de cybersecurity, auditoria, contabilidade, consultoria de gestão, a gente recebe uma série de problemas. Então, a gente tem visto realmente uma quantidade de pressões muito grande, uma quantidade de problemas vindo muito grande e um efeito de fluxo de caixa que não se materializou bem em março, mas que agora para abril está começando a complicar um pouco mais. Então, as nossas medidas foram, primeiro, tentar não demitir, fazer os acordos de redução de jornada, tirar vantagem do máximo possível das vantagens ou, digamos assim, dos colchões de liquidez que o governo está oferecendo às empresas da forma como é possível. Os nossos clientes, da mesma forma, alguns com um efeito negativo muito grande, faturamentos caindo praticamente a zero, outros, como varejistas, com faturamento bombando, ou seja, existe esse lado interessante da crise também, que é aqueles que foram indiretamente beneficiados por ela. Então, é mais ou menos por aí que a gente está andando. Obrigado, Wesley. Vou passar a palavra aqui para o Pedro agora. Por favor, Pedro, fala um pouquinho para a gente aí como foi os primeiros momentos aí da crise, né, da interrupção das atividades e se apresenta um pouco para a gente também. Bom, obrigado pelo convite, Duane e Alexandre. Bom, eu sou o Pedro, hoje eu sou sócio da XP e estou como responsável por agronegócio, alimentos, bebidas e varejo dentro do banco de investimento. O segundo caso de coronavírus identificado no Brasil foi na XP, né, de um colega nosso, o que, por um lado, foi uma sorte, né? Fez com que a gente conseguisse acender a luz amarela e a vermelha de forma mais rápido, conseguisse ser mais objetivo ali no tratamento do problema e eventuais soluções ou andamentos. O que eu acho que vale a pena citar do que a XP tem feito e fez
eu acho que eu dividiria de algumas formas. A primeira, 600 novos laptops para os funcionários que não tinham laptops, então todo mundo com acesso a VPN, trabalhando de casa, protegido, então tomando conta da saúde do funcionário e ao mesmo tempo mantendo ele produtivo ali de casa, tá? Esse foi o primeiro ponto. Obviamente isso não é fácil de se fazer em qualquer indústria. Na XP a gente nunca imaginava que em 6 dias a gente ia conseguir fazer todo esse processo, pegar a maior corretora do Brasil e colocar 100% dos seus funcionários trabalhando de casa, mas foi possível, tá? E fizemos. Segundo ponto é auxílio aos funcionários, então um auxílio de compra de materiais para que ele consiga trabalhar de casa. Então foi feito isso daí desde que o funcionário aprovasse com o seu devido gestor essa compra. Outros auxílios foi a antecipação de vale alimentação, tá? Para que ele conseguisse comprar os alimentos no supermercado e fizesse isso daí. Então foi antecipado esse voucher. E acho que o mais importante aqui para colocar é a mensagem do gestor. Então o Guilherme Benchimol ali, dia a dia, fazendo live com a gente, mandando e-mail, fortalecendo a cultura da empresa, envolvendo as pessoas para que, de fato, onde elas estejam, elas trabalhem, produzam e estejam alinhadas ali em se proteger e em manter a meta da XP. Então, é um pouco isso. O alinhamento do gestor com seus funcionários. O Guilherme Benchimol tem estado 100% do nosso lado, passando mensagem, passando confiança e fazendo com que os funcionários estejam motivados ali para trabalhar, né? Último ponto, que obviamente não tem em toda empresa, uma minoria que funciona dessa forma, mas a XP é uma partnership, então, para quem não conhece, é uma empresa onde os executivos são sócios da companhia, e nesses momentos é o momento onde você trabalha de uma forma diferente do executivo, né? Você cuida daquilo como se fosse seu próprio negócio, como se fosse, que de fato e aí existe uma união grande, existe um direcionamento muito forte para que as coisas aconteçam e a gente saia ainda melhor dessa crise. Bacana, Pedro. Obrigado. Vou passar aqui para o Sérgio Carvalho. Sérgio, fala um pouquinho para a gente aí da tua companhia, da tua posição e como é que foi aí o turbilhão para a Copobras aí dentro dos últimos 20 dias. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o Sérgio Carvalho, estou na Copobras aí já fazem 10 anos na condição de CFO. A Copobras é uma empresa de embalagens flexíveis. Ela nasceu em Santa Catarina, na cidade de São Lugero, fundada em 1970, então ela está fazendo 50 anos no mês que vem aí. Fundada pelo senhor Aloysio Schlickmann e liderada já fazem 10 anos pelo Mário Schlickmann. O Mário aí é uma referência hoje no mercado de plástico do país. A empresa emprega atualmente 3.400 funcionários, distribuídos em 6 estados, em 12 unidades produtivas. Então a Copobras está em Santa Catarina, em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas e Paraíba. Ela atua hoje em 3 segmentos distintos: embalagens flexíveis, copos e bandejas, e vende basicamente embalagens para alimentos, né? Portanto, nesse momento, considerada uma indústria com uma atividade essencial, né? Assim nós enxergamos, né? Dessa forma, o negócio não pode parar. Então, um pouco diferente ali da solução da XP e até do Wesley, né? Nós vemos uma solução muito parecida para o pessoal de administrativo, né? Então, assim como o Pedro comentou na XP, muito rapidamente a gente teve que disponibilizar notebooks para todo mundo. Enfim, fizemos algo que antes não parecia possível, tão rapidamente se preparar para trabalhar nesse sistema home office. Essa solução foi dada para o administrativo. Porém, na situação de fábrica,
é necessário que o pessoal continue, obviamente, vindo a trabalhar. Então, lá foram uma série de medidas, é uma lista grande de medidas, né? Eu nem me atreveria a ler aqui, que eu tomaria muito tempo de todos, mas medidas no sentido de se precaver, né? E proteger os funcionários. No nosso caso, um percentual aí, quase 5%, nós tivemos, dos 3.400 funcionários, nós tivemos que dispensar, que são aquelas pessoas consideradas grupo de risco, tá? E ficamos com o restante que efetivamente está dando conta do negócio. A ideia é nós continuarmos assim, com o trabalho home office e com dessa forma trabalhando para fins nas fábricas, né? E só finalizando com relação à Copobras, para a gente aqui entender um pouquinho de Copobras, hoje ela é uma empresa líder no mercado, tanto no segmento de copo plástico, quanto no segmento de bandejas, né? Bandejas aí de isopor, aquelas bandejas de EPS, que basicamente são utilizadas para condicionar alimentos, né? E também é líder no segmento de embalagens flexíveis para a indústria de pet food no Brasil, né? É uma indústria que não para, e não parou, e não parou agora, nesse momento da crise também, né? Basicamente é isso a Copobras, para a gente começar a entender. Bacana, Sérgio, obrigado. Vou passar para o Alexandre, presidente da Sul Brasil. Alexandre, fala um pouquinho para a gente aí como foi, na tua visão, todo esse período dos últimos 20 dias aí. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tenho o cargo de diretor-presidente da Sul Brasil. Estamos há 20 anos no mercado de crédito. Nós atuamos na região do Brasil, no sul e no sudeste. Temos a matriz como Curitiba. Somos um time de 140 pessoas, temos 5 filiais. E foi foi muito rápido. Eu costumo dizer que o dia assim que deu o start mesmo do problema, para mim, foi no dia 12 para o 13, ou talvez 13 de março. Nós criamos um comitê de crise no dia 16, na segunda-feira. Nós dividimos os problemas dentro da empresa em saúde e nós dividimos o problema em relação ao financeiro. No saúde, em 3 dias, nós conseguimos alocar os 140 profissionais em home office, que, igual para você, Sérgio, também não acreditava muito, mas foi uma grata surpresa. A gente conseguiu fazer isso de uma forma, a gente acredita que rápido. Ficou uma decisão muito complicada em relação ao mercado, as incertezas, bolsa caindo, parecia que o mundo ia acabar. A gente passou também pela crise de 2008, mas essa meio sem você saber quando que acaba. No início, 2008 também, mas ela foi bem curta. E a dúvida era se continua no dia a dia as operações, não continuam, como que serão, como é que atende os clientes, como é que vai ser a relação com os fornecedores, como é que será em relação aos profissionais. O que nós tomamos de decisão e a gente vem nesse modelo até agora? Por enquanto está descartado qualquer demissão dentro da empresa. Nós vamos relutar para que não haja demissão. Estamos sim usando a questão das férias, banco de horas. Optamos em não usar as concessões da medida provisória do governo em relação ao quadro de profissionais. E nós estamos antecipando férias dos profissionais. Em relação aos clientes, pelo número que a gente levantou, nós somos um dos que está entre os 20% dos fundos de multicedente e multisacado, que é fundos de crédito, que está trabalhando. Nós estamos trabalhando com os clientes, estamos nos reportando aos investidores. Acredito que a gente aprendeu muito nesses dias em relação ao canal de comunicação. Essas salas que nós estamos, por exemplo, agora, é uma bênção, né? A gente poder compartilhar várias coisas, cada um no seu local, e a gente conseguir trocar experiências. Então, a gente vem se comunicando tanto internamente quanto externamente, comunicados aos investidores, aos clientes,
E a gente consegue já começar a visualizar o que teremos de benefício pós uma pandemia muito triste, né? Porque uma coisa triste é você começar a medir a questão se abre o comércio, fecha o comércio, todos esses detalhes que eu acredito que a gente vai debater aqui. Fico imaginando a posição do Sérgio em relação à indústria, às decisões. O home office é uma decisão até fácil de tomar, mas a questão industrial é bem complicada. A gente vai debater aí no decorrer da caminhada, acredito, pelo ano do ano. Beleza, obrigado, Alexandre. Bom, agora, tenho certeza que cada um tem aí uma visão do que gostaria de saber entre um e outro, as perguntas cruzadas, né? E eu quero começar perguntando para o Pedro. Ô, Pedro, como é que tocou o telefone da XP lá no dia da crise, né? Um monte de cliente, a bolsa derretendo para um lado para o outro. Conta para a gente como é que foi esse lado, porque tem a questão do alinhamento do negócio em si, né? Das pessoas que trabalham no negócio. Você comentou sobre notebooks, etc., e infraestrutura para trabalho, mas você está na ponta do iceberg, né? Onde o problema começa primeiro, né? Que é a percepção do medo, né? Explica para a gente como é que foi esse lado, desde o alinhamento que vocês tiveram internamente sobre como tratar e o que aconteceu aí nessa primeira. Então, essa é uma primeira pergunta, abrindo para as outras também entre vocês. Essa é uma boa pergunta. Do ponto de vista de negócio, acho que a maior sabedoria aqui dos empresários é como se reinventar nesse momento de crise, né? Então, como o Alexandre aqui mesmo disse que essas lives são uma bênção para a gente, a primeira live que teve no mercado foi da XP. Foi uma live com executivos, com o Guilherme Benchimol, para a gente passar uma mensagem para os nossos clientes. Então, a gente pegou grandes executivos, pegamos Fernando Simões, que é dono e presidente do grupo Júlio Simões, o Guilherme Benchimol, o Fábio Venturelli, também teve um executivo do setor farmacêutico, enfim, pegamos grandes executivos para passar mensagem do empresário, mensagem de medidas e mensagem de mercado. Então, acho que foi a primeira forma da gente se reinventar e tentar estar próximo do nosso cliente, tá? Então, de forma macro, eu diria isso. De forma micro, eu acho que quando acontece uma crise, é momento de aprendizado para todos, é momento de reflexão, é momento de você tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Então, organização, processos, essas reuniões aqui, obviamente, ela perde a questão do contato pessoal com os clientes e acho que você acaba perdendo uma dinâmica boa do negócio, mas você pensa o seguinte, reuniões internas, você precisa deslocar, a XP, por exemplo, ela está em 2 prédios em São Paulo, tem o prédio de Nova York, Miami, como é que a gente faz? Você liga aqui, na sua mesa, você consegue fazer uma reunião. Então, tudo isso trouxe um aprendizado também, que também vai ter uma agilidade em processos futuros quando a crise passar. Então, só para fechar aqui, não ficar tão aberta a resposta, né? Eu acho que é inovar, estar próximo dos clientes e dos parceiros, fornecedores, quem for, olhar para dentro e ver o que pode fazer de forma diferente, o que pode arrumar dentro de casa, o que não estava certo, e aí ver o que você vai aproveitar dessa crise para incrementar na sua companhia como aprendizado, que é a questão das lives aqui, tornar tudo mais dinâmico e mais eficiente lá na frente. Bacana. Bom, estão abertos aí, quem querem trocar? Se eu puder continuar aqui, Sérgio, pegando esse ponto aqui de aprendizados, né, de clientes, fornecedores, stakeholders da cadeia, como é que vocês têm trabalhado isso do ponto de vista de sustentar, né, o cliente, a ponta final, porque, enfim, você precisa estar muito próximo dele nesse momento, assim como o Alexandre também precisa estar próximo dos clientes dele, assim como todo mundo precisa estar próximo e tentar um pouco ajudar o outro para que quando volte a crise, a sua cadeia não tenha sido o menos afetada possível, né?
Então, quais são o que vocês têm adotado nesse sentido e como é que vocês têm praticado isso daí? Pedro, é o seguinte, no day after, ao início do nosso lockdown ainda, o que começou a acontecer no mercado? Os nossos clientes, de uma maneira geral, começaram a ligar, de uma maneira geral, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas muitos começaram a ligar e pedindo prorrogação. Isso está acontecendo no mercado, digo isso em função de conversas que a gente tem com outras empresas, concorrentes e não. A nossa opção tem sido por, pontualmente, oferecer prazos dilatados de faturamento. O conceder, nesse primeiro momento, um dia após o início da crise, uma postergação de pagamento, deixa a empresa, e qualquer empresa, eu acredito, numa situação de insegurança muito grande, né? Porque nós entendemos que a crise está iniciando hoje. Né? Se hoje está ruim do ponto de vista financeiro, né? Eu nem estou falando econômico, estou falando financeiro, já está ruim do ponto de vista financeiro, quase com certeza, daqui 60, daqui 30 dias, daqui 60 ou 90 dias estará pior. Né? Então, o nosso racional é mais ou menos no sentido de que, se o cliente não tem condições de pagar hoje, muito dificilmente terá daqui 60, 90 dias. Vou abrir um parêntese e dividir contigo o que Copabras está fazendo hoje, fazendo já desde o início dessa crise, com os nossos fornecedores, né? Porque dependendo do sucesso que nós temos na negociação com os fornecedores, nós podemos ou não oferecer algo para os clientes. Nós estamos oferecendo, de uma maneira geral, Pedro, estamos oferecendo, de uma maneira geral, eu digo o seguinte, não é rigorosamente para todos os fornecedores. Tu trabalha alguns, né, talvez os mais relevantes, né? Nós estamos oferecendo antecipações de pagamento de faturas vincendas nos meses de maio, hoje nos meses de maio e junho, e em contrapartida estamos solicitando prorrogações de vencimento de faturas. Hoje a negociação está assim, das faturas vencendo em julho e agosto. Né? Isso porque, Pedro, no caso de Copabras, o nosso fluxo de caixa projetado, o qual foi feito com um worst case cenário assim, bastante desafiador, e assim tem que ser um fluxo de caixa, né? Você tem que fazer a gestão de liquidez prevendo o pior. Né? Ele mostra uma pressão no caixa de Copabras lá pelos meses de julho, hoje eu diria que já agosto. Né? Então a gente começa a trabalhar aqueles meses de agosto. Para o nosso fornecedor, a gente entende, digamos que a gente está oferecendo um pouco mais de segurança para ele. Eu não estou te pedindo prorrogação agora, estou te oferecendo uma antecipação em troca de uma prorrogação. Aumentou um pouco a nossa inadimplência, agora voltando à tua pergunta com relação a clientes, aumentou um pouco a nossa inadimplência. Copabras ainda não está oferecendo prorrogações, né? Porque nesse momento é muito importante que a gente conheça o nosso cliente, a saúde financeira da empresa. Né? Nesse momento, o financeiro é mais importante que o próprio econômico, né? O financeiro que determina tudo. Né? Eu digo que nesse momento a gente tem que se preocupar com duas coisas, com a saúde dos colaboradores e com a situação financeira. Tá? O resto fica para depois. Né? Tudo se resume nisso aí. E é assim que o Copabras está lidando. Né? Então, estamos respondendo objetivamente a tua pergunta. Estamos oferecendo pontualmente para aqueles clientes que a gente considera que, cuja condição permite, estamos oferecendo prazos maiores de faturamento, mas não ainda prorrogações. Em contrapartida, já estamos enfrentando, sim, uma pequena inadimplência. Nada que nos preocupe ainda, mas estamos atentos e naquele fluxo de caixa projetado, lá a gente se prepara, inclusive, com uma inadimplência maior. Né? A situação, no nosso ponto de vista, ela requer isso, essa prudência. Não sei se está ok ou te respondi, Pedro. Ô, Sérgio, deixa eu pegar um gancho na tua aí, em relação a esse item de prorrogações, que até no chat aqui veio essa pergunta em relação à liquidez dos FDICs. Eu vou dar passar um pouquinho para todos o tamanho da indústria de FDICs multicedente e multidestacados, que a gente considera de crédito a compra dos recebíveis. Nós somos, na associação,
Nós somos em cerca de 300 FDICs. Isso tem um giro de em torno de 20 bi de dinheiro. Tá? É um PL, é o patrimônio dos fundos, 20 bilhões. A carteira dos fundos gira em torno de prazo médio das operações 45 dias. Isso é um macro. Nós estamos debatendo na associação, inclusive, várias reuniões com a CVM e também Banco Central, porque nós estamos abaixo da CVM, mas hoje tem uma relação muito aberta com o Banco Central, porque acaba tendo uma junção em relação à parte de crédito, porque tem o crédito para pessoas físicas e tem o crédito para as pessoas jurídicas. Como o Banco Central cuida dos bancos e tem as pessoas físicas linkadas e já soltou a questão das prorrogações por 60 dias das dívidas das pessoas físicas, acaba a gente também se mexendo para poder acudir os clientes em relação à indústria. É natural que o comércio, quem está consumindo, o comércio adquiriu os produtos de vocês, Sérgio. É natural que ele irá pedir uma prorrogação desse título. Concordo plenamente contigo que tem que ser analisado qual é o momento que ele pede essa prorrogação. O que nós, da Sul Brasil, nós estamos analisando cliente a cliente. Novamente, nós estamos operando e não paramos de operar um dia sequer. Só que nós estamos analisando todas as situações. Nós estamos sendo muito rígidos, porque, infelizmente, nesse momento, ainda existe aproveitadores. Então, me deu um ar de quando você falou que você está analisando, porque você tem que saber se aquilo procede ou não procede. Nós estamos no mesmo viés, a empresa está totalmente não aceitando qualquer aproveitamento de uma oportunidade. Nós entendemos que nessa crise mundial, ela não é uma crise setorial, ela não é uma crise do país, ela é uma crise mundial. Nós entendemos que para sair dessa crise, somente com união. Nós não acreditamos que vai sair alguém fortalecido desta crise. Pode sair mais experientes, mas não que se fortalecer. Vai ganhar um pouquinho de mercado, tem alguns setores ganhando mercado, tem sim. Mas é uma coisa que não pode nem ser vangloriada por conta da tragédia que está sendo em relação à saúde. Então, quando a gente debateu muito isso no nosso comitê, que a gente vai ser totalmente distante do aproveitador das oportunidades. O que a gente está fazendo com relação às prorrogações? Analisando caso a caso, quando aquilo é coerente, a gente concede sim a prorrogação. Posso passar um número aqui para vocês, sem problema algum. O nosso aumento de prorrogações, do que é o normal do dia a dia, ele aumentou 7 vezes. Então, é um número bem grande. Nós já tivemos muita conversa com a CVM já soltou uma mudança na precificação das carteiras, nos provisionamentos das carteiras nesse tempo de crise, que vai ter um tratamento diferenciado. Então, vai ser considerado as novas datas de pagamento dos títulos, que é os prorrogados, onde nós teremos um limite de 60 dias. Então, um geral, em relação a esse assunto, a gente entende que, nesse momento, parar de operar, ficar sem trabalhar, a gente não concorda muito com essa postura. A gente quer ter os cuidados, não que o negócio esteja acima da saúde, longe disso, para não ficar aquele negócio como já teve vários dizeres aí que acaba usando de formas errôneas. A gente acredita que, sim, a saúde está acima, só que também a saúde econômica de um país, ainda mais uma economia que nem a nossa, é necessário a gente continuar. E a gente acredita que, saindo disso, somente com união. Sem união, a gente não acredita que a gente vai conseguir vencer. Bacana. Antes de passar para o próximo tema, quero direcionar uma pergunta para o Wesley. Tem uma aqui, mas eu acho que o Sérgio também tem uma, ele tinha comentado antes. Eu peguei a cola dele. Sérgio, se você quiser tocar a bola aí, vai daí então. Posso. Porque a gente está falando aqui, eu acho que é bom nós colocar a pergunta agora mesmo. Eu estava pensando nela, né?
Nós estamos falando aqui agora, e o que o Alexandre colocou e o que eu coloquei foi mais ou menos o seguinte: que bom que a gente conseguisse conhecer como é que está a saúde, a condição financeira do nosso cliente, do nosso fornecedor, enfim. Né? Isso não acontece no mercado. A transparência, no meu ponto de vista, das empresas de uma maneira geral, e aí óbvio que eu estou falando daquelas empresas que não são empresas de capital aberto. Né? Aquelas que são de capital aberto necessariamente dão uma transparência maior. Mas, esquecendo estas, as demais, eu considero que a gente está muito atrasado ainda. A minha pergunta vai ir nessa direção para o Dr. Wesley. Né? Por quê? Vou dar um exemplo. O que nós fizemos agora, na semana passada? Recém tinha finalizado o trimestre, nós ainda não temos o resultado contábil pronto para largar o release. Né? Nós somos, Copobras é uma empresa de capital fechada, mas já faz uns 10 anos que procura dar uma transparência como se fosse uma empresa de capital aberto. Né? Vocês do Sul Brasil conhecem já um pouco a Copobras e acho que entendem, né? XP também nós já começamos algum namoro. Né? Então, semana passada nós largamos um release de informações com relação ao primeiro trimestre e com relação, Wesley, à nossa situação perante a crise. Então, lá se comentou essa negociação com fornecedores, o que nós estamos fazendo com os impostos e as possibilidades de prorrogação, os bancos que já estão oferecendo, que são os estatais, prorrogação de alguns PMTs, né? E qual está sendo a postura de Copobras frente a isso, qual está sendo a postura de Copobras frente aos bancos privados com os quais nós temos, e os fundos com os quais nós temos operações. Enfim, nós direcionamos aquilo ali, aquelas informações para os nossos stakeholders, porque nós entendemos que, nesse momento, essa transparência é fundamental. E essa transparência, Alexandre, vai permitir que vocês façam uma melhor análise nesse momento e tomem as decisões de vocês. Né? Aliás, abrindo um parênteses, acho a participação dos fundos nesse momento, assim como foi naquela crise de crédito que sucedeu à crise econômica de 2015, muito importante. Né? Os fundos, sem dúvida nenhuma, assumiram um papel hoje no Brasil de muita importância, como uma alternativa ao crédito bancário muitíssimo importante. Né? Nós se utilizamos do crédito de fundos, né, e pretendemos continuar fazendo isso. Eu fechei o parênteses, mas a minha pergunta para o Wesley é no seguinte sentido: como é que o Wesley, ligado a auditorias, né, como é que ele vê hoje essa transparência dada pelas empresas, né, ao mercado, aos stakeholders de uma maneira geral? Não sei se foi claro. Ok. Eu acho que o Brasil é muito opaco. Sempre foi opaco, e ele é opaco há muitos anos, e a nossa lei tem evoluído, as atitudes da CVM têm levado a um pouco mais de clareza no mercado, mas, de um modo geral, o mercado de capital aberto é um mercado muito pequeno. Nós estamos falando aí de 500 papéis, sei lá, coisa que o valha, mais alguma coisa aí das entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que também tem um nível de clareza. Porém, é o seguinte, tratando essa questão dos fluxos de fundo, que é o grande tema que nós estamos discutindo aqui, nós ainda estamos na fase do feriadão, do feriado prolongado. Nós ainda não entramos no momento mais crítico. O que acontece? Nós estamos ainda com uma situação relativamente controlada na área da saúde, mas nós já estamos relativamente parados há um tempo que agora para frente começará a ser crítico em termos de ruptura de cadeias. Ou seja, nós estamos deixando o feriadão, muita gente, inclusive pessoas que eu tenho contato no mundo inteiro, falam claramente que muita gente está levando ainda como um feriado prolongado. Só que o feriado prolongado vai acabar. A pergunta é: que mecanismo você tem, que mecanismo a sociedade tem para aferir os fluxos de fundos intra-empresas? Porque o Banco Central captura isso, o Boletim Focus, etc. Tal, depois que aconteceu. A pergunta é o seguinte: há um limite para esse elástico? Você está dando elasticidade ao teu fornecedor, ao teu cliente, você está pedindo a elasticidade do teu fornecedor e o elástico está afinando. O Alexandre está fazendo a mesma coisa.
Então, o que tem? O que acontece na minha clientela e na economia formal? Vai haver um momento onde você vai precisar engrossar a bitola do elástico, senão ela vai estourar, vai arrebentar. E isso vai acontecer, na minha opinião, nos próximos 30 dias. Então, nós temos graves decisões a tomar e a sociedade não tem meios. Por exemplo, Copobras é uma exceção, pelo que você está me falando, não conheço tanto, mas é uma exceção no que tange a claridade, a clareza. Existem outras exceções, mas, de um modo geral, faz 10 anos no máximo que a limitada de grande porte foi obrigada a dar clareza na informação e ter balanço auditado, nem publicado ainda não é obrigatório. E mesmo assim, né, a própria CVM ainda não passou ao mercado nenhuma orientação, nenhuma solicitação de informação sobre fluxo de fundos, descasamentos, etc. Ou seja, somos opacos, provavelmente vamos continuar opacos, e muitos das empresas, quanto mais a empresa estiver em dificuldade sentindo, mais opacidade ela vai querer dar. Ela não tem o menor interesse em clareza nesse momento. Então, a tendência ou nós... Essa postura do Alexandre, que é uma postura muito boa e construtiva. Gente, não vou parar de operar, senão eu mato o mercado. Eu mato o mercado. Se as FDICs pararem de operar, se fizerem como os bancos estão fazendo, que estão praticamente travando o mercado, a liquidez chega lá, empossa, não vai sair de lá, você vai matar o mercado. Essa é a grossura do elástico que eu falei. E isso nós estamos com um grave problema. E a empresa vai tender a ser opaca. O que significa isso? Eu não consigo enxergar, o mercado não consegue enxergar. E mais, a própria empresa dentro dela, às vezes, não consegue enxergar, os colaboradores não conseguem enxergar a posição da empresa, certo? Então, isso vai... ou essa situação vai ter uma solução de continuidade, nós vamos melhorar a questão do lockdown, vamos dizer assim, ou do semi-lockdown, ou nós vamos ter uma situação onde cada vez vai ficar mais difícil enxergar a economia. Uma outra razão para isso é que a gente perde naturalmente os contatos do dia a dia. Então, essa é a minha posição. Eu acho que nós estamos no contrafluxo de temperatura e de exposição às intempéries do que está a Europa. A Europa estava no pico do problema. Janeiro e fevereiro são os meses que morre mais gente por ano, normalmente, sem Covid, sem nada. Os caras fizeram um lockdown para tentar arrumar a questão de saúde, que é importante, para tentar ver se alguém arrumava uma solução médica para o caso, para tentar depois retomar em uma situação, vamos dizer assim, de climatológica melhor. Aqui nós estamos fazendo o contrário. Nós fechamos quando ainda não era uma coisa crítica, enquanto estamos com temperatura quente, onde o histórico de mortes e de problemas de outras naturezas ainda é relativamente baixo. Nós vamos chegar... Agora, Curitiba, eu estou em Curitiba. Curitiba, daqui a pouco você está começando a temperatura a cair. O nosso janeiro e fevereiro do hemisfério norte é junho e julho. Nós estamos em abril. Um mês mais, nós estamos com o nosso elástico fininho. Depois disso, como é que nós vamos conseguir dar clareza para o Banco Central saber exatamente que medidas vai tomar no momento 2? Porque o governo está agindo muito bem. Ninguém se iluda. Bem e com relativa rapidez. Tira a política de lado. Vamos olhar a coisa prática. Está agindo bem e com rapidez. Tanto saúde quanto economia, todo mundo está agindo bem. Então, nós estamos falando de uma situação que ela tende a esgoelar por falta de informação para tomada de decisão clara. Isso está acontecendo tanto na área de saúde quanto na área financeira. Então, Sérgio, se pergunte aí, responda para nós. Eu vou defender a pergunta, devolver a pergunta para você aqui. Sérgio, quanto tempo mais você continua fazendo o que você pode fazer e está fazendo nesse momento? Alexandre, por quanto tempo mais você consegue fazer o que você está fazendo, espichando esse elástico? A resposta, Hélio, posso falar a resposta? Assim, estou me sentindo muito bem hoje, estou com saúde, me alimentei bem de manhã, minha família está bem. Essa é a resposta. Mas antes de colocar, né, tem um ponto que a gente tem falado muito sobre essa questão da transparência, que é assim,
não dá para, nessa situação, vender álcool gel por R$30, né? Esse é um absurdo, é aproveitar-se de uma circunstância que é impactante para todo mundo, né? E uma outra coisa que eu vejo também na tua fala, existe um aspecto que é preocupante, né? E de quanto tempo a gente é capaz de aguentar lidar com essa situação do jeito que ela está, mas um olhar atento na geografia local, né? Eu já percebo que as pessoas, as empresas, os governos têm muita dificuldade de se posicionar numa hora como essa, né? Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, né? E tem cidades, das 5 mil e tantos municípios do Brasil, que não tiveram nenhum caso de coronavírus e sequer teve qualquer tipo de morte, né? Então, a gente acaba, às vezes, adotando uma medida, um remédio muito parecido para todos os lugares, numa geografia que é muito extensa. E a verdade é que as cidades, o negócio local, ele vai sobrevivendo como pode, né? O boleto está lá na casa do dono da empresa, ele que tem que pagar, né? O aluguel ele teve que renegociar, mas ele não diminuiu totalmente o aluguel, né? Ele tem conta para pagar. E o comércio ele começa a voltar em alguns lugares, né? Você pega os interiores, diferente das capitais, o coronavírus entrou pelas capitais, muito ligado a pessoas que têm comportamento de viagem internacional, né? O Pedro comentou aqui que o segundo caso no Brasil foi na XP, provavelmente para alguém que viaja muito. Mas os interiores não estão vivendo o mesmo problema que as capitais estão vivendo, né? Então, existe, nesse meio do caminho, quanto tempo vai durar, quanto tempo as empresas vão ser capazes de manter o elástico ali, como você falou, Wesley, mas também tem um outro lado que existe uma outra forma de fazer as coisas, né? Tem um exemplo da fábrica de chocolate que comprou 6 toneladas de chocolate em São Paulo, fez um vídeo emocionado, né, para dizer, olha, a gente não está conseguindo vender, vai vir a Páscoa, por favor, ajuda a gente. E eu mandei uma mensagem de WhatsApp para a empresa para ajudá-los. Ele falou, olha, muito obrigado pelo seu interesse, mas a gente já vendeu tudo. A gente fez um vídeo, o pessoal se mobilizou e as 6 toneladas que quando a gente gravou o vídeo, a gente não tinha vendido nada, a gente vendeu tudo em algumas horas em São Paulo. Então, tem o contraponto, tem o jeito nosso, brasileiro, de lidar com as situações, né? Então, eu acho que o elástico estica, mas as empresas, as pessoas, o comércio, quem precisa, né? Vai se virando e vai dando um jeito de sobreviver, resguardando a questão de saúde, né? Eu acho que isso é um ponto bem relevante, pelo menos eu tenho percebido isso em vários lugares. Pedro? Vamos lá. Deixa eu colocar algumas considerações aqui sobre o que o Sérgio começou na pergunta, o Wesley respondeu, você também. E aí tentando também falar um pouco do dia seguinte, né? Qual que é a luz no final do túnel, como é que a gente enxerga isso pensando em Brasil. Concordo com os pontos que vocês colocaram, são vários dados, sem querer fazer apologia política aqui, a quem está tomando a decisão correta, mas, de fato, existem vários dados. No Brasil, por exemplo, esse dado é correto, existem mais de 5 mil municípios, 5.200 não tem registro de casos nenhum, né? Então, a gente está falando mais de 90% dos municípios não tem registro de nenhum tipo de caso. Se a gente pegar outras informações, como o próprio André Street, que é o CEO da Stone, ele falou num call público da XP, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de capital de giro das empresas que têm, das pequenas e médias empresas ali que tem a maquininha da Stone, é de 27 dias, né? Então, é um pouco essa questão do elástico que o Wesley falou. Você vai para uma classe de serviço, uma classe de renda mais baixa, voltada para serviço, é até menor. Então, você pega o sorveteiro, a manicure, enfim, pega o profissional que não tem poupança e que tem a sua geladeira não sempre cheia, vem a crise, a receita dele acaba, de fato, está esticando o elástico, né? E até onde que isso daí vai? No Brasil, a gente tem a oportunidade de estar à frente dos outros lugares, então a gente já entende como é que acontece a curva na China, como é que ela subiu, como é que ela começou a descer. A gente começa a entender também como que a curva se comporta na Europa, apesar dos números na Europa serem totalmente distorcidos com relação ao que a gente vem vendo no Brasil, dado também vários aspectos demográficos, como idade da população, como questão de clima, né? Quando a pessoa pega gripe, que época do ano que a pessoa pega gripe? A pessoa pega gripe na época do inverno.
e não na época. Que época que a vacina do H1N1 está aí presente para a gente tomar essa vacina? É na época do inverno, e não é e não são nas outras épocas. Então, apesar de todas as distorções de Europa e Brasil e todas as diferenças que a gente tem, a gente consegue analisar um comportamento de curva, a gente consegue ver a curva Brasil abaixo das expectativas do que estava se falando. A gente tem também, com esse lockdown que teve até agora, a gente também teve um tempo para observar melhor essas informações e para se preparar e para ter mais estudos, como possíveis cloroquinas e etc. da vida, que não estou aqui falando se é o caminho ou não, só estou falando que a gente teve a oportunidade de estudar e ter alternativas diferentes. Mas, enfim, essa é um pouco da situação. Obviamente, esse elástico, como o Wesley falou, vai se esticar mais ou menos. O que a gente tem que tomar cuidado é para não arrebentar ele. Porque se de fato arrebentar e a gente quebrar o elo do emprego, isso daí pode ter um malefício muito grande para o Brasil, que pode ser difícil de consertar. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado com isso. As medidas do governo foram rápidas. Não vou colocar aqui a minha opinião, se são as mais adequadas, se são as menos, se foram coerentes ou não. Não estou aqui para fazer opinião política, mas, de fato, foram rápidas se a gente pensar no prazo, né? Parece que está todo mundo em casa faz uma eternidade, mas se a gente for ver, a gente está 2 semanas, 3 semanas, alguns. Então, e muita coisa aconteceu todo dia. Pensando aqui um pouco em luz no final do túnel, né, após eu contextualizar um pouco a fala de vocês dois e passar a minha opinião dentro dela, o que a gente pode pegar aqui como exemplo é um pouco dos estudos de curva e de como o Brasil está atrás dos outros países, tá? E aí, eu sempre gosto de pegar um exemplo que pode ser um exemplo não certo, mas é um exemplo que eu gosto de usar, é a Bolsa de Valores no Brasil, né? E no mundo. Não tem bobo na Bolsa de Valores, não tem gente, gente que está lá à toa. Quem está lá estudando, está lá lendo, está lá se informando para tentar ganhar dinheiro, óbvio. E a Bolsa, normalmente, ela acaba antevendo movimentos, dado a qualidade das pessoas, o tanto de pessoa que tem e o fator de tomada de decisão deles, que pode implicar em perda ou ganhos de muito dinheiro. Então, eu costumo usar a Bolsa como uma boa proxy disso, né? A Bolsa teve todo o turbilhão, caiu muito aqui e no mundo inteiro. E se a gente for pegar as principais bolsas do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia e Brasil, nessa semana já foi uma semana de grande retomada, tá? Uma semana de grande retomada que a gente conseguiu observar, o que pode se evidenciar de que que os investidores estão conseguindo precificar o impacto do Covid na economia. Porque a pior coisa é lá no começo, quando não tem informação, ninguém sabe para onde vai, não sabe se vai durar 1 ano, 1 mês, 2 meses, e aí não consegue precificar. Então, de fato, cai. Quando o investidor consegue precificar, ele consegue dar preço para as empresas, como é que elas vão ser afetadas e qual é o preço disso, e, naturalmente, analisar melhor. Tá? Então, esse é o primeiro fator que eu estou colocando aqui na mesa. O nível de informação que a gente tem, pelo Brasil ter vindo depois, a situação de curva que a gente está hoje e como os investidores do mundo estão precificando isso daí. O segundo ponto que eu queria colocar aqui como uma luz no final do túnel com relação a retorno sobre capital investido e dólar. Tá? Qual que é o ponto aqui? Se vocês pegarem as premissas dos principais bancos brasileiros de quanto que vai ser a queda de PIB para esse ano e quanto que vai ser o aumento ano que vem, se a gente montar uma linha de tendência, a gente percebe que a maior parte dos bancos prevêem uma queda. Tem banco falando de 8% de queda, tem banco falando de 2% de queda, tem banco falando de 0,5% de queda. Mas a gente percebe uma tendência grande dos bancos de uma queda e a gente percebe uma tendência grande dos bancos de uma alta mais forte ano que vem. Tá? Por quê?
A gente pega a projeção da XP, por exemplo, para o ano que vem, é de alta. O Itaú mesmo soltou um relatório recentemente, também falando de alta, falando de 4,5%, 5% de crescimento de PIB ano que vem. E aí por quê, né? Por que o pessoal fala isso? Justamente pela falta de retorno que pode ter em vários lugares do mundo. O Brasil ele era uma economia que estava começando a se endireitar, estava começando a ter um aumento de arrecadação, estava começando a empinar a curva. E tem muito ativo real e muita oportunidade de investimento no Brasil com retorno, diferente de em alguns outros lugares do mundo. Investidor quer retorno, então o investidor vai olhar Brasil e provavelmente o Brasil saia menos machucado e possa ser uma boa oportunidade de investimento para todo mundo no ano que vem, permitindo um alto crescimento. Tá? Isso atrelado a alguns setores que podem ser pioneiros nisso, inclusive pelo setor do agronegócio, né? Que se a gente for ver, entre todos os países emergentes, o Brasil foi o país que teve a maior desvalorização da sua moeda no mês de março, desvalorizou 33% a moeda do Brasil no mês de março, permitindo com que o agronegócio, que é um setor comoditizado, que vende em dólar, compra parte dos insumos em dólar, mas outra parte, como a folha de trabalho, por exemplo, é em reais, permite com que tenha um possível ganho, obviamente se orientando pelas questões logísticas. Então, tem alguns setores que a gente ainda enxerga muito potencial, que podem sair muito bem e na frente na crise. A gente enxerga potencial de investimento no Brasil para o ano que vem. O que precisa tomar cuidado voltando ao ponto, não deixar com que o elástico estoure. Porque se o elástico estourar, começa a ser mais difícil de você recompor ele e voltar com crescimento, né? Posso dar uma palavrinha aqui, Edu, em relação a essa questão de elástico na parte do crédito de curto prazo, vamos chamar assim, que seriam as linhas de curto prazo. A gente entende que passado 2014, 2015, que foi um desastre em relação às indústrias, em relação a um todo, para vocês terem uma ideia, teve 2 anos seguidos, 14 e 15, com 1.700 empresas no Brasil entrando em recuperação judicial. A gente entende que em 2016 começou a pelo menos parar de sangrar neste nível. Passou-se 17, 18, 19 e 19 para cá a gente começou a enxergar os balanços das empresas começar a apitar azul novamente. Porque nós pegamos uns 4 anos, 5 anos, os balanços no vermelho. Então, é triste a gente enxergar que estava indo para um caminho de muito ânimo. Esse movimento todo não está nas nossas mãos, não é uma crise país, então ela é mundo, ainda mais relacionado à saúde, né, que não tem nada mais de valor do que isso. Mas a gente entende um pouquinho contra em relação a não expressar, entendo você, Freitas, em relação a expor por causa da questão política. Política é muito complicado, porque eu não estou naquela cadeira e também não quero nem tentar medir tudo que envolve estar nela. Mas nós, auxiliando as empresas, tendo clientes há mais de 10 anos, nas linhas de curto prazo, a gente entende que no país que a gente mora será necessário uma volta controlada. A gente não entende que é o melhor caminho uma quarentena generalizada. A gente acredita que os traumas dessa quarentena generalizada, todo mundo, concordo com o Duane, o interior está bem diferente da capital. O interior está fazendo, eu acredito que o interior está fazendo papel muito melhor do que nós que estamos nas capitais. Eu passei pelo interior e observei, entra 2 em um comércio, sai um, entra outro, controlado os bancos, muito mais sábio no meu entendimento. E eu acho que isso é necessário para o país, porque a conta que nós iremos pagar, e essa conta, infelizmente, acaba difícil de medir, né? Porque ela não dá Ibope, né? Ela não dá mídia.
Então, a conta que nós iremos pagar em relação a outros problemas relacionados à saúde das pessoas, pelo desemprego e outras coisas relacionadas, eu acho que ela vai ser muito maior. Não que eu estou querendo trocar uma morte pela outra, mas, infelizmente, eu tenho que medir o que é menos ruim, porque o ruim eu vou ter. É a minha opinião. De ruim eu não tenho como fugir. Então, eu acredito que hoje o melhor modelo para a gente seguir, primeiro ponto, é uma união à distância, né? Uma união de conversas à distância, de conversas virtuais. E seria de uma forma controlada das coisas voltarem. Porque eu fico imaginando um comércio, por exemplo, 60 dias, que ele serve o nosso cafezinho na grande cidade pós-almoço. Sinceramente, essa pessoa é muito difícil ela ter fluxo para aguentar o custo fixo de 60 dias. Então, assim, mas o governo vai assisti-la. Sinceramente, eu concordo, eu não sei quem foi que falou, foi o Wesley ou foi o Sérgio, como que isso vai chegar na ponta? O governo vai conseguir organizar isso? Ainda mais os bancos segurando a questão do dinheiro lá e não colocando ele para girar. Então, isso eu vejo uma preocupação. E eu vejo assim, nós temos aqui 30 dias, se a gente ficar mais uns 15 dias, que eu acredito que no dia 22/4 a gente começa a voltar de uma forma controlada, eu acredito que vai ser mais ou menos um trauma que a gente teve de uma greve dos caminhoneiros. A comunicação, eu acho que ela está horrível, mas é o que nós temos por conta dessa disputa política, na minha visão. Mas voltando no dia 22/4, de uma forma controlada, é um peso, um trauma para todos nós. Agora, se isso se esticar para junho, por exemplo, que volte, unindo também com o fato que o Wesley falou do Sul, total razão. O ponto mais crítico para o Sul é junho. Então, nós vamos voltar no ponto mais crítico? Será que não é melhor voltar agora, em abril, maio, que dá tempo de eu pego, daí eu curo, o outro pega, e a gente consegue diluir isso e não sobrecarregar o sistema de saúde? Então, eu torço, sinceramente, que a gente volte no dia 22/4 de uma forma controlada, não desprezando, logicamente, o problema que nós temos. Mas o outro problema também, do giro da economia, a gente vai ter um preço muito alto por isso. No nosso setor, eu já estou vendo mandar bastante pessoas embora sendo desempregadas. Não acredito que era o momento, acredito ainda da união e da clareza da comunicação e do alinhamento com todos, tanto clientes, tanto fornecedores, investidores, porque de nada adianta, por exemplo, só eu salvo uma empresa e todo o sistema como é que fica. Por isso que eu acredito que é a união e uma volta gradativa. Alexandre, E, Alexandre, completando aqui... Só para eu pegar uma carona aqui. A bobagem já foi feita. A bobagem que foi chegar no ponto que nós chegamos, seja por razão política, qualquer coisa, ela já foi feita. Nós já perdemos 1 mês e meio de uma temperatura boa e tempo de tentar, o momento de tentar soluções não tão radicais foi gasto com lockdown. Agora nós vamos chegando para frente, nós vamos chegar no momento provavelmente mais crítico de maio e junho, flexibilizando o lockdown agora, daqui a 2 semanas, e sendo obrigado a voltar ao lockdown no meio da crise, quando você ainda não teve tempo tipo assim, veio uma enchente, baixou o rio, você colocou todas as cadeiras de volta no lugar, começou a atender os seus fregueses em outra enchente. Ou seja, nós já cometemos a bobagem. Deixa eu fazer um comentário, Pedro. A gente está aí juntos aqui há mais ou menos 1 hora agora, e eu queria muito poder ouvir cada um de vocês em relação a todo o aprendizado, né, que a gente teve como empresa, como empresário, como executivo nesse período, né, de lockdown. Então, eu vou te dar a palavra agora, Pedro, para você completar, e em seguida eu vou entrar nessa outra fase do nosso bate-papo. Agradecer, a gente tem bastante gente conectada com a gente aqui, tem gente ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, muito legal, quero agradecer a todos aí, e a gente vai daqui a pouco entrar numa fase de cada um de nós aqui
falar sobre lições aprendidas, falar sobre qual é a expectativa que cada um tem para o que vem daqui para diante. Tá bom? Pedro, vamos lá. Vamos lá, de forma empresarial, acho que voltando aqui à questão do reinventar. Acho que é o maior aprendizado. A crise chegou, segunda pessoa do Brasil com coronavírus na XP, deu 2 semanas, todo mundo para casa, não pode mais pisar no escritório. Como é que faz? Para trabalhar, para manter a comunicação, para estar próximo do cliente, para conseguir continuar fazendo negócio, fazendo receita, né? Enfim, acho que esse é o maior aprendizado do lado jurídico do negócio, de pessoa jurídica. Do lado de pessoa física, acho que é, de fato, foi o seu exemplo aqui do chocolate, que obviamente foi um exemplo micro aí, mas acho que, de fato, a ajuda que o brasileiro tem dado um ao outro. A XP, eu vou até colocar aqui o link aqui no chat, a XP fez uma campanha onde a gente doou 25 milhões de reais e abriram para todos os nossos parceiros fazerem doações de R$1 a quanto quiser. A nossa meta E mais uma coisa, nas lives que vocês têm feito, várias vezes o Furlanet tem falado muito sobre outros executivos e incitado outros executivos a participarem da campanha também, né? Exato. Então, isso está tomando uma propagação muito grande, muito bacana. Então, assim, acho que vamos dizer assim, esse carinho brasileiro, essa forma brasileira de ver o próximo, acho que está sendo muito positiva nesse momento. Inclusive, você citou o Furlanet. Quando desligar aqui, eu vou fazer uma live junto com ele, com a ministra Tereza Cristina. Tá todo mundo convidado, fiquem à vontade, vai ser aberto. Vai ser um prazer receber vocês lá. Acho que era isso, Dani. Obrigado, viu? Quem segue aí? Alexandre, quer puxar a conversa sobre como é que você visualiza as oportunidades na crise, né? A oportunidade como empresário, como executivo, como quem compartilha espaço dentro de casa, dentro da empresa, etc. Eu vou pegar um link da última crise feia nossa, 14-15 aí, onde a gente conseguiu, nós, empresa, a gente observou outras empresas, nós temos hoje 800 clientes, então a gente acaba observando como que se comporta. A gente observou que, devido àquela crise, as empresas acabaram mudando a sua forma de agir e se tornaram melhores. Tanto que, no decorrer da caminhada, conseguiram reverter seus balanços para o azul. Essa crise, eu acredito muito que a maioria dos setores ficarão mais fortes. Lógico que um ou outro irá sofrer. Talvez um setor um pouco mais da parte de não turismo, mas relacionado à viagem, porque ficou muito prático a gente se comunicar. Acho que as empresas terão algumas economias em relação a essa questão de viagens, a questão de tempo. Mas, no geral, eu acredito que para essa questão de home office, acho que vai crescer bastante. Eu acho que vai ter uma qualidade maior para todos que, por exemplo, trabalham na parte de operacional escritório. Fábricas não, porque depende de máquina você não vai levar para casa, mais difícil, mas eu acredito que irá ter uma mudança de cultura generalizada que virá para o bem de todos, assim, em relação à perda de tempo, risco, agilidade. Eu tenho muita esperança assim de que, num geral, a gente vai sair muito mais fortalecido disso, né? Como toda crise acaba tendo muita coisa de proveito. Setores tenham sofrendo mais agora, o que é mais supérfluo, mas os essenciais eu não vejo, muito pelo contrário, eu vejo um aumento de demanda, até mesmo que as pessoas estão mais em casa e acabam o essencial consumindo mais. Eu acredito muito assim, Duane, que as empresas irão fazer muito diferente daqui para frente, irão simplificar muitas coisas que a gente no dia a dia complicando. Por exemplo, nós estamos vendo todos os processos da empresa. Quando você começa a enxergar, você vai lá na frente e você começa
a voltar, tem muita coisa que no decorrer da caminhada a gente vai perdendo muito tempo. Vai ficar muito mais prático de viver, a minha opinião. Bacana. O Sérgio quer comentar, por favor, nessa perspectiva, então? Pedro comentou sobre essa parte, nesse momento aí que a gente também tem que pensar, na medida do possível, em ajudar, né? Nós também tivemos essa oportunidade. Num primeiro momento, a gente optou por colocar o oxigênio na própria Cobobras, né? Fazendo uma analogia, quando a gente senta no avião, vai iniciar o voo, né? E a aeromoça orienta. Primeiro coloque, diante de uma emergência, o oxigênio em si, depois ajude crianças e pessoas com dificuldade. Então, nós pensamos, primeiro nós temos que garantir o oxigênio da Cobobras, senão amanhã a Cobobras não consegue ajudar mais ninguém. Feito isso, a gente já teve a oportunidade aí, isso nos deixou muito satisfeitos. Participamos de uma iniciativa da Videolar, onde junto com eles nós doamos aí em torno de 25 milhões de copos. Né? No nosso caso, foram 33 instituições beneficiadas. Participamos também com a Braskem, onde a gente doou 200 mil copos para esses restaurantes Bom Prato aí de São Paulo. Né? E também agora com a Unigel, que nós vamos doar em torno de 200 mil copos também em Salvador, numa iniciativa junto com a Unigel. Né? Isso acho que é importante e por isso eu comento. Tá? No nosso lado, concordo plenamente com o Pedro e com o comentário do Pedro e do Alexandre, que a gente vai aprender a simplificar muito. E aí eu dou um exemplo. Hoje nós, em reunião de diretoria aqui da Cobobras, o nosso diretor comercial estava comentando que nós trabalhamos com 200 representantes. Então, a força de venda de Cobobras, espalhado pelo país inteiro, são 200 representantes. E a nossa comunicação, na maior parte das vezes, se dava aquela comunicação onde a gente passava aquelas mensagens importantes através de encontros, reuniões. Então, se fazia reuniões regionais, onde se deslocavam os nossos gerentes nacionais, diretoria, e mais os representantes. Né? Isso tudo está acontecendo agora por vídeo. Né? E muito bem. Né? Ou seja, a gente consegue fazer e chegar à comunicação muito mais rapidamente nos representantes, no nosso caso aqui do exemplo. Antes a gente tinha que marcar a reunião, agendar, e esse negócio normalmente era para o mês seguinte, para conciliar a agenda de todo mundo. Isso aí se dá agora de um dia para o outro. Se faz a reunião às 8 horas da noite, que ainda funciona para o cara, está em casa, é tranquilo. Né? Então, se a gente pode escolher um ponto que eu acho que a gente sai ganhando todo mundo, é isso. Né? Hoje no Brasil, tudo funcionava e tudo funciona em São Paulo fisicamente. Né? Eu mesmo, a administração de Cobobras fica em São Ludgero, Santa Catarina. Mas na minha agenda, eu sempre fui, se não 2 semanas, no mínimo 1 semana para São Paulo, religiosamente. Né? Por quê? Para fazer reuniões, né? Que hoje a gente está fazendo aqui uma reunião e está funcionando muitíssimo bem. Né? Então, acho que isso aí nós saímos todos ganhando. Né? Acho que um outro ponto, de novo, que fica para nós, empresas, é o seguinte: como é importante estarmos sempre de olho na situação financeira da empresa. Né? Lembro que Cobobras, em 2015, quando tivemos aquela crise, 2014 tinha sido um ano excelente. Entramos o ano, como eu comentei, com o mercado de salto alto. Será maravilhoso. E se deparamos com aquela crise. Já foi uma primeira lição. Né? Agora, novamente, talvez agora a gente já estivesse um pouco mais preparado para a nossa sorte, porque agora talvez seja pior. Né? Então, a gente fica aí com essa expectativa, né, de que todos nós, mais uma vez, possamos aprender com isso. Né? Eu acho, no nosso ponto de vista, ou talvez no meu, né, a gente vai ter um mundo um pouco mais, sem dúvida nenhuma, é o que nós estamos falando, tecnológico, né, com menos participação das pessoas, né, e as coisas vão se dar assim, e as empresas vão ter que saber se adaptar. Né. No nosso caso, nós vemos um momento muito apropriado para o plástico, né, em especial para as embalagens. Né, o plástico que era, então, visto por alguns, principalmente o pessoal que defende as questões de meio ambiente, né? Que o plástico deveria, para algumas finalidades, inclusive, ser banido. Né? Hoje nós lemos uma notícia que em 2 estados dos Estados Unidos, Massachusetts e Illinois, se não me engano, esses 2, eles estão proibindo
olha, veja bem, proibindo a utilização da sacola reutilizável e obrigando novamente, e lá tinham proibido a sacola plástica, né? Então, ou seja, o mundo entendendo o outro viés, né? Acho que essa questão do plástico vai passar a ser rediscutida. Existiu uma lei aí para São Paulo tentando banir, inclusive, copos plásticos para diversas utilizações. Essa lei caiu agora no meio dessa crise, né? Isso vai ser, acho que, uma grande oportunidade para se rediscutir aqui no Brasil e no mundo a questão do plástico, que, sem dúvida nenhuma, a solução do plástico é pela reciclagem. É possível e é fácil, né? Basta a gente ter essa mobilização enfim, de governos, das pessoas de uma maneira geral, no sentido de buscar essa reciclagem, né? Então, basicamente é isso. É tudo muito novo, né? Eu acho que a gente vai aprender muito mais com essa crise, mas tem que esperar passar um poucos dias. A grande pergunta é até quando ela vai, né? No nosso caso, sim, nós temos essa grande dúvida que fica, né? Porque para agora, flexibiliza o lockdown agora, e daqui a pouco a gente vem com a chegada do inverno um problema muito maior, né? E aí a questão, o que é pior, né? Especificamente no caso de Copobras, nós atuamos ainda num segmento que é considerado, como eu já disse, vital e importante nesse momento, né? Então, nós não trabalhamos, a princípio, com uma expectativa de suspender operações, né? Até porque para o Brasil seria muito ruim nesse momento, né? Mas, obviamente, que a gente está olhando clientes, né? Muitos produtos nossos são vendidos lá no varejo, né? E aqueles que estão com as portas fechadas, é um problema para nós, enfim, esse problema é de todos. Eu acho que no final dessa crise, é verdade que alguns segmentos podem ter alguma pequena vantagem, mas no net, no final, todo mundo perde, né? Dificilmente eu consigo vislumbrar uma situação onde alguém efetivamente, direta, indiretamente, ou no final das contas, ganhe com a crise. É mais ou menos isso. Bacana, Sérgio. Obrigado. Wesley, compartilha com a gente, então, qual é a tua visão, né? Qual é o aprendizado que a VBR tem nesse momento de crise, né? E isso se estende também à agenda que vocês têm dentro dos clientes de vocês, né? Eu entendo que existe uma vida dentro da VBR, do time VBR, e tem uma vida do time VBR dentro do cliente também, né? Queria que você compartilhasse conosco um pouco dessa tua visão. É isso aí mesmo. Nós já vivemos nômades. O auditor vive nômade há muito tempo, principalmente auditor interno. Temos uma divisão de auditoria interna e Risk Advisory grande. E esse povo já é nômade. Todo mundo, do goleiro ao ponto esquerda, já tem o seu notebook com a sua linha dedicada, com o seu VPN, com tudo. Então, nesse ponto, para nós, a adaptação foi extremamente... Eu diria que nem teve adaptação, só para o pessoal administrativo, que também não é grande coisa em termos de gente. As áreas como contabilidade, BPO, né, são um pouco mais difíceis por causa de manuseio de documento, mesmo assim, o manuseio físico de documento caiu praticamente a zero, com o advento da nota fiscal eletrônica e tudo isso. Mas me chama a atenção um ponto que eu queria compartilhar. Nós já estamos num ano de exceção em termos de orçamento nacional. Nós estamos fomentando uma possibilidade de uma reforma estrutural dos tributos no Brasil há um montão de tempo. Seria vital se nós conseguíssemos inverter essa curva de infecção e chegar num momento de retorno à normalidade, no final do primeiro semestre, nós teríamos todo o segundo semestre para discutir e colocar em vigor uma reforma que pudesse ser testada na prática para o governo fazer uma reforma talvez mais ousada do que gostaria e gerasse um retorno maior, ou seja, é o momento ideal para o governo, já sabendo que está com problema de orçamento, relaxar as questões tributárias para ajudar, inclusive, a economia a retomar mais rápido. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão para baixo muito rápido e voltam para cima muito rápido. Questão do emprego lá. Por quê? Porque há mais flexibilidade. Tributação na ponta é menor. Ou seja, o Brasil poderia aproveitar e tirar essa grande lição desse momento. É um momento ideal para mexer na estrutura tributária fundamentalmente no Brasil, sem criar um problema tal que gere uma pedalada fiscal, coisa que vale.
E, no mais, é torcer para que não haja uma segunda onda, um segundo lockdown, que vai certamente ser muito pior. Obrigado. Bacana. Obrigado, Wesley. Assim, minha contribuição aqui com o comentário que vocês fizeram, né? E eu percebi isso muito perto. O caixa era rei e ele continua rei, né? Então, muitas empresas, muitas startups que estavam queimando recursos aí para, enfim, para apostar nos seus sonhos, nas suas teses, foram interrompidas, né? Eu nunca vi tantos recursos de tecnologia disponíveis no mercado tão rapidamente. Então, acho que fica essa mensagem, né? Então, quanto tempo uma empresa é capaz e pode apostar num sonho de colocar um determinado produto no mercado e aguardar ou investir o tempo para que ele prospere e dê resultado na linha do tempo, né? Então, essa turma sofreu bastante. Essa questão relacionada ao deslocamento que a gente faz, né? Você vai para São Paulo, você leva muito tempo se deslocando, você para e reflete agora quanta improdutividade tem nisso, né? Como não faz sentido tantos veículos queimando combustível e se deslocando, o tempo que você leva fazendo isso, o gasto envolvido com essa atividade, né? Essa semana nós fizemos um treinamento de 7 horas e meia com um time absolutamente remoto, né? E como foi bacana receber das pessoas o feedback em relação à qualidade e a interação que houve durante esse encontro. Isso foi muito produtivo. E eu acho que a gente está vivendo no Brasil, e talvez essa seja, na minha visão, a maior lição, ou o maior aprendizado, ou o maior resultado positivo que a gente pode colher com isso, é que todos os países que viveram suas guerras no passado, né, eles se uniram muito fortemente para sair dos efeitos que a guerra provocou, né? E a gente está vivendo dessa forma, né? Esse impacto chega em todo mundo, né? E tem restaurantes aqui onde eu moro, hoje aconteceu isso comigo exatamente, né? A dona do restaurante de máscara, respeitando todo o acesso, deslocamento, distanciamento, mais ou menos 15 pessoas dos aplicativos de entrega na porta, né? E ela falou assim, ela se emocionou na hora de pagar o caixa, falou, olha, tem gente que fica aqui do lado esperando entrar o pedido no celular e quando o pedido entra, o cara fala, pô, graças a Deus entrou o pedido no celular, né? Então, essa mobilização em torno do que está acontecendo com o outro, né? Essa sensação de que a gente está vivendo uma guerra e de que a gente só sai dessa guerra juntos, na minha opinião, o maior legado positivo que tudo isso que a gente está vivendo pode deixar, né? E esse é um aprendizado, né? Um aprendizado de arrepiar, né? E tenho certeza que isso só vai nos ajudar daqui para diante, né? Antes de encerrar, pelo tempo aqui, tem uma pergunta que entrou pelo Facebook do meu amigo Gustavo do Tage, nosso amigo, né? Perguntando um pouco aqui, talvez o Sérgio possa comentar sobre a perspectiva de retomada do setor de bares e restaurantes e afins, né? Qual é a leitura que você tem? Talvez a sua empresa atenda muito esse segmento. Como é que, talvez a resposta possa, Sérgio, até falar um pouco dessa comparação das regiões, né? Como a diferença entre uma e outra, se você está percebendo a diferença entre uma e outra, se teve linhas de negócio que foram descontinuadas ou interrompidas e outras foram mais alavancadas, né? Já é a pergunta de outras pessoas que vieram até antes, até quando souberam que você estaria conosco aqui. Tá? Tem uma que o Alexandre respondeu agora no chat, né, Alexandre, a respeito de lockdown vertical, né? Você já respondeu aqui, quem tiver no chat pode acompanhar. Então, eu vou deixar o Sérgio responder essa pergunta, se tiver mais alguma aqui eu faço, e depois eu vou encaminhar para o encerramento, onde eu vou querer ouvir rapidamente aí num tweet cada um de vocês a palavra de guerra de cada um aí para o que vem pela frente, tá? Sérgio? Está sem o áudio. Microfone. Liberar o microfone aí. Na tela deve estar desligado o microfone na tela. Só liberar o microfone. Ok. Desculpa.
Nós tivemos, com relação às regiões, né, a Petrobras está, como eu disse antes, em 6 estados, e aí a pergunta era com relação a se nós sentimos em algum estado algum problema maior do que o outro, no sentido de continuidade da operação. Tá? Basicamente, nós tivemos um problema aqui em Santa Catarina. Respondendo a pergunta antes de uma forma geral, é o seguinte, não. O que a gente percebeu é o seguinte, quando tinha as regiões onde tiveram mais casos, né, naquela cidade onde lá nós estávamos, aí nós sentimos uma pressão um pouco maior da prefeitura, no sentido da gente reduzir o contingente de funcionários, reduzir a operação. Né? E aí nós tivemos aqui em Santa Catarina, assim como a XP, nós tivemos um caso de um colega nosso que contraiu o Covid-19, inclusive veio a falecer agora no final de semana. Né? Ele, no caso da XP, graças a Deus, se recuperaram, né? No nosso caso, nosso colega, 32 anos, saudável, não bebia e não fumava, né? Contraiu o vírus e faleceu aí, eu acho que em torno de 10 dias durou. Né? Isso fez com que houvesse uma mobilização aqui na cidade de São Ludgero, e aí nós tivemos que reduzir um pouco a operação, e já retomamos agora. Né? Em Minas Gerais, nós tivemos também uma situação semelhante a essa, onde a prefeitura pediu também uma redução do quadro, oferecemos essa redução de aproximadamente 30%, mas também não afetou diretamente a nossa capacidade de entrega dos produtos. Isso porque, daí já partindo para a segunda pergunta, né? Lembrando que a Copobras faz embalagens para alimentos e para animais, ou seja, indústria de pet food, né? Faz copos para bebidas geladas, quentes, e faz bandejas de isopor, também basicamente para alimentos. Né? Esses segmentos são onde que a gente está sentindo um pouco mais, exatamente no segmento de copo, porque cessaram os eventos esportivos e festas, de uma maneira geral, shows ao longo do país, e é exatamente nesses eventos onde que se vendia mais. O segmento de embalagens flexíveis no Brasil continua muito aquecido para alimentos e para a indústria de pet food. Né? Continua muito aquecido. A Copobras hoje tem 30% desse mercado de embalagem para a indústria de pet food e quase que não estamos dando conta. Tivemos que dar uma férias coletiva para uma das nossas fábricas por uma semana, isso atrasou a nossa produção. E o segmento de bandejas, mais ou menos 40% nós vendemos para frigoríficos e supermercados. Esses 40%, inclusive, estão aumentando um pouquinho essa fatia. Né? Estamos vendendo um pouco mais, estamos vendendo bem. Né? O restante, a gente também está instrumentando uma leve redução. Né? A expectativa é boa para os próximos dias, né? Até em função da liberação do dinheiro do FGTS, a liberação dessa ajuda de R$600, onde a nossa expectativa é que isso vá para a alimentação, consequentemente, nós estaremos vendendo um pouco mais embalagens. Né? E basicamente. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela resposta. Pessoal, eu vou precisar liberar antes de todo mundo o Pedro. Ele vai ter uma live agora com a ministra Tereza Cristina, ministra da Agropecuária. E, Pedro, eu queria te ouvir aí num Twitter, né? Como é que você enxerga o que vem pela frente, né? Qual é a tua visão do que vai acontecer no Brasil aí dentro de 2020, né? Em breves palavras. Estou sempre otimista. Acho que a gente vai superar. Acho que vejo uma retomada lá já a partir do mês de maio, uma normalização de demanda. E eu falo isso muito com base em estudos de ciclo Otto, tá? Que para quem não conhece a gasolina e o etanol, enfim, o consumo. Eu acho que a gente vai ter uma boa recuperação disso, dado vários estudos, várias conversas, a partir ali, já voltando à normalidade a partir de julho. Tá? Então, acho que maio deve ser um mês ainda com alguma volatilidade, mas já pensando em uma retomada. Junho, um mês bem direcionado, e já julho, agosto, já retomando a demanda Brasil. Brasil em dólar está muito barato, então muito dinheiro acho que vai vir. Só para vocês terem ideia, o Brasil em dólar ele está mais barato hoje do que estava antes da Dilma de tomar o impeachment. Então, muita oportunidade acho que vai ter aqui de investimento.
quem tem dinheiro e vai conseguir achar boas oportunidades para empreender, para investir, enfim. Não só dinheiro, mas vontade também, né? A XP, o Guilherme começou sem dinheiro, mas com muita vontade e dedicação. Acho que é isso. Agradeço vocês. Quem quiser acessar as lives da XP, é conteúdos.xpi.com.br. Essa, assim como outras, fiquem à vontade para participar. Vai ser um prazer receber todo mundo. Obrigado, viu, gente? Desculpa sair antes. Imagina, super obrigado, Pedro, pelo teu tempo. Seguindo aqui, pessoal, vamos então no encerramento. Wesley, fala para a gente aí qual é a tua leitura e em breves palavras aí do que vem pela frente. Eu acho que, como todo final de guerra, sempre tem um boom, né? Depois da Primeira Guerra teve aquela explosão de alegria, da Segunda também explosão de alegria. Toda vez que a gente passa por um momento mais trágico, a gente vem mais animado. Winston Churchill dizia que a melhor sensação do mundo é alguém atirar em você e errar. Depois você fica com aquela alegria. Agora, na minha opinião, nós vínhamos num ciclo ótimo de investimento externo no Brasil. A gente vinha num ótimo ciclo também de receber clientela do exterior, principalmente dos Estados Unidos e da Alemanha, querendo investir, etc. E a gente fazendo consultoria. Isso cessou totalmente e a gente tem maior vontade de que isso retome o mais cedo possível. E a gente está aí realmente com a capacidade grande de ajudar nessa questão de alavancar EBITDA, metodologias de melhoria de performance, porque realmente vai existir, se Deus quiser, e eu creio muito, numa retomada mais cedo do que mais tarde. Mas precisa ainda um pouco de bom senso prevalecer na nossa política. Valeu. Bacana. Alexandre, 2 palavras, por favor. Eu acredito assim que esse desânimo que está meio generalizado devido ao afastamento, ainda mais que somos latinos, né? Então é meio complicado para nós, mas eu acredito que passando, não digo abril, não digo maio, mas a partir de junho eu acredito que começa a se normalizar um pouco as coisas, logicamente voltando de uma forma controlada, e ainda eu tenho fé que teremos aí um final de ano com mais sorriso de todos e que a gente consiga prever já seja lá seus 4, 5% de crescimento em 2021, conforme foi mencionado pelo Freitas. Logicamente que precisamos das reformas, mas isso aqui, tomara que os políticos tenham atitude e acabem, devido a esse problema generalizado, tomando atitude e resolvendo um problema que está há muito tempo no nosso país. Tenho fé aí que teremos um final de ano ainda confortável aí para todos. E torço para que não tenha muito desemprego. O que eu mais assim sou animado para ver pós-crise são as parcerias, que eu acho que vai ter muitas empresas mais respeitosas um com os outros, que enxergou que foi a união de uma crise que saiu mais fortalecido lá na frente. Obrigado. Sérgio? Eu acho que vai ser desafiador o ano de 2021. Estou mirando 2021, considerando que a gente sobreviva a 2020, e vamos, né? Digo isso que vai ser desafiador, porque esse ano a gente iniciou o ano com déficit, uma previsão de déficit de 124 milhões nas contas públicas. Essa previsão já está em 350 milhões. Se somar o déficit dos estados, vai a 400 milhões. Portanto, é mais ou menos 270 milhões a mais do que era a nossa previsão. 270 milhões é 1/3 do que se ganhou com a reforma da Previdência. Então, claro que esse número preocupa, né? A retomada para o próximo ano e tal. Nós brigamos tanto pela Previdência e daqui a pouco gastamos 30% daquela economia. Esse é o ponto de atenção, mas para finalizar, eu acredito assim, na resiliência do povo brasileiro e acho que concordo com o Wesley, concordo com o Alexandre, sou otimista e acho que 2021 é o ano que a gente consegue retomar, sim, né? Talvez não na velocidade que a gente estava, que era a expectativa agora em 2020 com relação a 2021, mas ela vem, a retomada vem em 2021 com certeza. Estou bastante otimista.
Bacana, bacana. Eu vejo o Brasil, o Brasil ele é muito diverso, né? Ele tem, cada região se comporta de uma maneira diferente. Uma mesma empresa vende o mesmo produto para regiões distintas e ele se comporta de maneira distinta, né? Eu acho que a gente vai aumentar um grau ainda nessa distinção, porque você vai ter economias voltando mais rápido que outras, então vai ganhar o jogo a empresa que tiver uma leitura clara de como é o retorno de cada um desses ambientes, né? E eu acredito que isso vai acontecer logo, né? Na verdade já está acontecendo de alguma forma, né? Que é um comportamento de sobrevivente. Então, eu acredito que gradativamente o Brasil vai retomando suas atividades, as pessoas vão retomando sua capacidade de consumir. É natural que aquilo que faz parte do consumo supérfluo demore mais tempo do que outros consumos, né? Mas as pessoas precisam disso, é uma questão do comportamento do ser humano. Então, eu acredito numa retomada logo e com essa leitura diversa, né? O vírus ele pegou mais fortemente em alguns lugares em relação a outros, né? É natural que essa população, que esse ambiente tome mais cuidado na hora de retomar, né? Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês. A gente fez aqui uma live de 1h30, pelo tempo de vocês, né? De compartilharem suas experiências aí, informações da empresa de vocês, do negócio de vocês. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui online, aqui no Zoom, e também nas redes sociais, aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Muito obrigado mais uma vez. A gente encerra por aqui. Obrigado. Obrigado.